Era uma vez um príncipe mais poderoso, um príncipe de um reino que construiu imensos monumentos, um príncipe de um reino onde havia grande fartura. E um dia Deus falou com esse príncipe: liberta o meu povo. Esse príncipe renunciou o seu reinado, esse príncipe lutou contra o pai que o criou, contra o seu irmão. Esse príncipe pegou esse povo escravo, atravessou o deserto. Esse príncipe aguentou a lamúria daquele povo. Esse príncipe cansou-se. Esse príncipe fez tudo aquilo que Deus lhe pediu. Mas esse príncipe um dia cometeu o pecado da arrogância. Desconfiou de Deus. Disse que a conduta de Deus não é correta. Esse príncipe recebeu um castigo. Não entraria no seu reinado futuro, na terra prometida. Esse príncipe é Moisés. Eu conto essa história para ilustrar a misericórdia de Deus. Moisés renunciou ao seu principado. Moisés renunciou a viver bem no Egito. Moisés, tudo aquilo que Deus lhe pediu, Moisés fez. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da sua arrogância. Depois de 40 anos, cansado, já idoso, Moisés suplica a Deus: deixa eu entrar na terra prometida. Deus fala: não. Que misericórdia é essa? Todo esse texto é iluminado pela arrogância de Moisés. Moisés se acha melhor do que Deus. Moisés acha que a sua ideia e o seu plano é melhor do que a ideia de Deus. E é isso que Ezequiel fala hoje. O pecador diz: a conduta do Senhor não é correta. Esse pecado muitas vezes entra em nosso coração porque a gente pensa que sabe mais do que Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o nosso Criador. E muitas vezes a gente se acha melhor até que a sua palavra. E esse é o pecado que Jesus fala no seu Evangelho, o pecado que não tem perdão. Quem peca contra o Espírito, quem não reconhece que é arrogante, quem não reconhece a sua fraqueza, não tem perdão. Porque quem não se reconhece, não consegue pedir o perdão e por isso fica nesse limbo da alma. Ele não se arrepende, não tem o perdão de Deus, por isso seus pecados não são perdoados. Nós sabemos que Ezequiel hoje diz essa palavra, que o injusto vai morrer. Aquele que não pratica a lei de Deus, aquele que não faz a justiça, vai morrer. É necessário temer essa frase. A morte é o nosso pior medo. A morte é o fim da alma. Mas existe uma solução. É necessário pensar sobre isso. O injusto, o que é o injusto? Temos a lei. Temos um fato. A justiça é quando a lei se torna realidade. Quando a lei é aplicada, aí existe a justiça. Logo, mesma maneira com Deus. A justiça, na Bíblia, é a nossa capacidade de ver a palavra de Deus e colocar em prática. Quando eu leio a lei de Deus e a coloco em prática, eu sou justo. Aí, o contrário é o pecado. O pecado é a não obediência à lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus, ela se confunde com a Bíblia? Será? Mas na Bíblia, lá em Deuteronômio, estamos meditando esse livro durante esse tempo do mês da Bíblia, fala assim: quem tem filho teimoso, beberrão, comilão, há uma solução. Está na Bíblia. Aí os pais que têm filho teimoso já ficam: ai, me fala, que eu quero saber, porque meu filho aqui
Não tem jeito, ele não melhora, teimoso. O que fala na Bíblia a gente fazer, padre? Com os filhos teimosos, beberrões? Fala para a gente matar. Está lá, Deuteronômio. Se você for ver o vídeo essa semana da formação sobre Deuteronômio, lá no YouTube da Caroca, eu vou falar sobre esse trecho. Está na Bíblia. A gente segue essa lei? Não seguimos essa lei. Porque existe a lei maior, a lei do amor. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes não se confunde com sua lei. E até se você tiver algum amigo que gosta de Bíblia, que acha que tudo é pecado, que acha que tem que aplicar tintim por tintim, e ele for pai, aí você lê essa passagem. Olha, filho teimoso, está escrito aqui, ó. Filho teimoso, beberrão, comilão, deve morrer, deve ser matado, deve ser morto. Você faz isso? A pessoa fala que não, né? Aí vem um arbítrio, vem a pessoa assim, eu escolho isso, eu quero seguir essa lei, mas essa lei eu não quero seguir. Eu quero seguir essa outra lei, mas essa lei eu não quero seguir. E tem as pessoas que se dizem religiosas e que nos manipulam, que quer escolher qual lei seguir. Essa aqui eu acho interessante. Essa lei aqui de não doar sangue, eu vou seguir. Mas a lei que fala para eu não misturar 2 tecidos, um sintético e outro algodão, eu não vou seguir. A lei que fala para eu não fazer a barba, eu não vou seguir. Mas a lei do dízimo na Bíblia, porque elas querem nos manipular. A gente vê lá a pessoa, ela pega um trecho da Bíblia e fala tal coisa. Deus quer isso, aí você se ilude, Deus realmente quer isso. E não lê o texto. Nós católicos somos bem anteriores aos protestantes. Antes mesmo da Bíblia ser dividida em capítulos e versículos, isso foi um cardeal, um padre que fez, nós líamos o texto, não líamos o versículo. Ler versículo é ler somente uma frase, não é ver o contexto. O contexto diz tudo. E qual é, padre, o contexto da lei de Deus? Qual é o contexto de Deuteronômio, de Pentateuco? O que dá base a tudo isso? O que dá base são os 10 mandamentos. Nos fala lá no livro do Êxodo. Os 10 mandamentos não é uma lei mosaica. O próprio Deus escreveu com o seu dedo. Nos fala lá. Deus pediu a Moisés 2 tábuas. E Moisés não tinha cisel, não tinha essas coisas, certamente. Não sei se teria, né? Apesar de ele ser um príncipe, ele devia ter, não sei, mas naquele momento ele carregava. Mas a palavra de Deus fala que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Os 10 mandamentos é aquilo que Deus espera de cada um de nós. E como Deus, naquele momento, deu Moisés como intérprete da lei, Moisés interpretou a lei, dando essa lei. Filho teimoso, beberrão e comilão deve morrer, porque não havia poder de polícia. Moisés estava caminhando num deserto. Já pensou, todo mundo caminhando, aí o filho fala assim, eu não vou, eu quero ficar aqui. Aí todo o projeto se esvai. Aquele projeto de uma nação justa e santa cai por terra. Moisés deu aquela lei, porque aquela lei era necessária naquele tempo. Mas os 10 mandamentos é eterno. Deus nos deu os 10 mandamentos para segui-los, pronto e acabou. Mas como Deus deu Moisés naquele tempo, Deus deu a igreja nesse tempo. A igreja católica, apostólica romana, é a que tem autoridade de interpretar a lei de Deus. Não foi um dia um padre acordou e falou assim, vai ser desse jeito. Quem tem autoridade para interpretar a palavra de Deus é a igreja. E a igreja interpreta agora os 10 mandamentos. E é muito importante entender os 10 mandamentos e estudá-los. É triste quando a pessoa vem se confessar e a pessoa fica nervosa, né? A gente fala assim, então confessa os 10 mandamentos.
A pessoa não sabe os 10 mandamentos. A gente sabe aquilo que interessa a gente. E a gente não pode negar, eu não sei, então eu não preciso fazer. Existe um princípio, né? Ad ignorância nemo temertur. Quem não sabe não está obrigado, mas não é bem assim. Porque Jesus falou, até aqueles que não sabem serão chicoteados poucas vezes, mas serão. Então é importante nós sabermos aquilo que Deus espera de cada um de nós e aquilo que a igreja nos fala a partir desses 10 mandamentos. No Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo, a igreja explica cada um dos mandamentos. É importante saber amar a Deus todas as coisas, que não é um amor afetivo, como para os nossos filhos, os nossos pais, é um amor de obediência. O amor a Deus é obedecer a Deus. O primeiro mandamento é obedecer aos 9 mandamentos seguintes. O segundo mandamento, não dizer o nome de Deus em vão. Que bom. A gente pergunta, a pessoa não sabe os 10 mandamentos, o que eu faço? Eu pergunto os 10 mandamentos, a pessoa responde sim ou não. E é comum as pessoas falarem assim, ai padre, eu nunca disse o nome de Deus em vão. Mas aquela pessoa está pensando em Javé, né? Em Jeová, a gente não sabe o nome direito, como é que se pronuncia esse nome, porque o hebraico não tem vogal. A gente pergunta assim, já fez piada com Jesus? Já riu de piada com Jesus? Já assistiu programas que falam mal do nosso Salvador? Já assistiu pessoas que zombam do nosso Salvador? Isso é profanar o nome de Deus. O nome de Deus sendo usado. Eu não me importo em usar a igreja, em zoar um padre, em zoar um papa. Não me importo, porque nós somos humanos. E é até bom que zoem a gente para a gente ter noção da realidade. Mas zoar com Jesus Cristo a gente não pode permitir. A gente não pode buscar violência. A gente não pode assistir. É engraçado que as pessoas, há um tempo atrás, fizeram um especial de Jesus Cristo, né? E as pessoas falam assim, boicotem o Netflix porque está falando de Jesus. Aí as pessoas vão lá e boicotaram. Aí, quando a gente vê, a mesma pessoa fala assim, no Netflix tem tal filme, assistam. É uma hipocrisia. É aquela coisa que a gente fala assim, Globo lixo. A igreja sempre falou, Globo lixo. Não assista Globo. Muitos padres falam, assista novela. Mas a partir do momento que a Globo falou, apoiou o golpe, os petistas falaram, a Globo é golpista. A partir do momento em que a Globo critica o Bolsonaro, as pessoas que são de direita falam, a Globo é lixo. Mas isso porque a Globo não é porque ela é lixo em si mesma, mas é porque ela ofende algo que eu acredito, o meu ídolo, ou a Dilma, ou o Bolsonaro. Aí, quando é um filme, as pessoas assistem. Aí, quando é o jogo do Corinthians, aquele que gritava, Globo golpista, Globo lixo, está assistindo o jogo, está assistindo o filme, está assistindo a novela. É a nossa hipocrisia. Porque se é para boicotar, boicote. Não é verdade? A gente gosta de fazer tudo pela metade. Só temos 10. E esses 10 devem ser praticados por inteiro. O terceiro mandamento. Vai demorar, padre? Hoje vou falar dos 10. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. É interessante que nós estamos nesse tempo de pandemia. A pandemia nos liberou de assistir à missa, de participar da missa. Quem não participa da missa não está pecando, porque tem que fazer o isolamento. Mas é interessante que as pessoas estão passeando. Aí eu vejo ministro no shopping, vejo um monte de gente passeando, gente postando, mas a missa não vem. E aí é uma hipocrisia, porque o fato de não vir à missa não é porque o bispo permitiu, mas é por isolamento. A liberação da Santa Missa, ela tem uma justificativa para que essa doença, esse vírus não se propague, mas as pessoas desobedecem e não vêm à missa. A missa eu não preciso ir, estou dispensado, não estou pecando, mas vai no shopping, vai passear. Aí é hipocrisia, aí está errado. E o quarto mandamento, que fala honrar pai e mãe. As pessoas falam assim, graças a Deus eu não tenho pai e mãe, está no céu.
eu só mando em casa. Eu sou pai e sou mãe, só mando. Mas a igreja, o catecismo, fala que esse mandamento se refere à família. Então, se você é uma má esposa, se você é um mau pai, se você é um mau filho, você peca contra o 4º mandamento. O 5º mandamento, não matar. Não matar. Fácil, né, padre? Não matar. Mas acontece que Jesus, no Sermão da Montanha, deu uma outra explicação. Como fazer esse não matar? Jesus falou assim, olha, não mate, não fique com raiva, não xingue. Se você xingou, você pecou contra o mandamento. Jesus fala, se você chamar o outro de idiota, você pecou contra o 5º mandamento, não matar. Se você xinga seu irmão, se você xinga o seu filho, se você tem aquelas... Eu tenho medo de falar palavrão, mas o palavrão não é justificando o meu pecado. O palavrão não é direcionado a uma pessoa. Estou nervoso, eu solto um palavrão. Né? Mas o duro é quando a gente direciona um palavrão a uma pessoa. Quando a própria mãe se xinga, já ouvi falar, é como a mãe está nervosa, ela fala, filho. E até nesse xingamento a mãe se reconhece, né? Sabe qual xingamento estou falando? A mãe grita, filho da... A mãe já se fala, eu sou, né? Ela xinga o filho e se xinga. Então, este mandamento, não matar, não se refere somente ao matar físico, mas o próprio Jesus Cristo, isso não é o padre que fala. Falou para a gente não xingar o irmão. O 6º mandamento, lá na lei de Deus, fala, não adulterás. Não cometerás adultério. Mas Jesus explicou de novo. Jesus explicou, falou assim, olha, não basta somente não adulterar. Você não pode desejar a mulher do próximo. Você não pode nem pensar. E aí pecamos quando vemos pornografia. Porque a pornografia é isso, né? E é um grande vício, as pessoas estão viciadas nisso. A gente vê lá o outro. Né? Tinha um padre que falava assim, aquela fitinha que você tem escondida. Quando você casa, toda a sua potência sexual, ela deve ser direcionada ao seu cônjuge. Né? A sua genitália pertence ao seu cônjuge. Toda a sua vida pertence ao seu cônjuge. E quando você vê uma imagem, e hoje é muito comum, é muito banal, até no WhatsApp a gente recebe, né? É engraçado, a gente recebe e vê. Dá um pouquinho de água. E recebe, é muito banal, a gente recebe lá no WhatsApp uma imagem, não sei o que lá. E daí veio a história do padre que uma vez postou na igreja a globeleza na parede. E as pessoas ficaram escandalizadas. Ai, não pode na igreja, padre. Aí o padre falou, isso aqui que você vê é o que você põe em casa. Por que na igreja escandaliza e na sua casa não? Não adulterar. Jesus falou, não desejar as outras pessoas. O 7º mandamento, não roubar. Não roubar absolutamente nada. Roubar 1 centavo é igual a roubar a 1 milhão. Roubar 5 milhões é igual a roubar 100 mil reais. E hoje tudo é justificado. No tempo em que descobriram lá o mensalão, né? O povo lá descobriu o dinheiro que o Lula pagava para as pessoas. Olha que error. E a justificativa foi assim. Ai, sempre roubou no Brasil. Sempre foi assim. Mas um erro do outro não justifica o erro atual. É como o caso, né? As pessoas vão criticar o governo e falam assim, mas e o PT? Não, o erro atual não justifica o erro passado. Quem cometeu um erro no passado não justifica o seu erro. Então, não roubar. E é até comum aqui na igreja as pessoas falarem assim, ai, padre, pega lá o quilo, pega lá o no mercado não, pega lá o quilo, vai lá, pega o arroz, o feijão. Não pode, porque aquela pessoa, ela deu aquela doação do arroz, do feijão, não foi para o padre, ela deu para quem precisa.
E o padre, graças a Deus, graças à comunidade, graças a de vocês, não precisa. Então, se o padre fosse lá e pegasse aquele quilo de feijão, é uma corrupção, é um roubo. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Não podemos levantar mentiras contra a outra pessoa. E aí é que entra a fofoca. A fofoca é denegrir a outra pessoa. Às vezes, na paróquia, já falei isso diversas vezes, falo de novo isso hoje. Na paróquia, às vezes, está acontecendo alguma coisa, algo ruim. E ninguém fala para o padre, porque não quer ser fofoqueiro. Mas é importante que o padre saiba. É importante que o padre saiba tudo o que está acontecendo, para que ele possa guiar melhor. Se na sua casa, o seu filho quisesse suicidar-se, e o irmão dele, o seu outro filho, soubesse, e ele não falasse para você disso, porque ele tinha medo de que se ele falar que o irmão queria suicidar-se, ele seria um fofoqueiro. Está certo isso? De modo algum. Existem coisas que devem ser faladas pela nossa salvação. 9º mandamento, não ter ciúmes. Aquilo que nós meditamos na semana passada, parece que tudo do outro é melhor do que o nosso. Tudo do outro é melhor do que aquilo que Deus me deu. E o 10º mandamento tem a ver com a inveja. O 9º, ciúmes. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. A inveja que nos domina. Querer ter a coisa do outro. Querer que o outro se desgrace, porque ele é melhor do que a gente. Esses 10 mandamentos, muitas vezes, eles são difíceis de serem praticados. São sim. Mas acontece que é certo, muitas vezes não condiz com nossa vontade. É o que fala hoje o Evangelho. O filho que não queria ir, mas foi. Às vezes, a nossa vontade é não fazer as coisas. Mas não importa a nossa vontade. A nossa vontade e lixo é a mesma coisa. O Padre Léo falava assim, tem uma palestra bonita dele, que ele fala que o homem é como o papel higiênico, né? É o que fica no topo da mercadoria, é o que se compra por último, para não amassar. Mas no final, como é que é o final dele? Onde vai terminar, qual vai ser o ápice da vida dele? E a nossa vontade pouco importa. O que importa é aquilo que Deus mandou. E a gente justifica o nosso pecado, dizendo assim, não vou na missa porque não estou com vontade. Se não tiver vontade, não vale. Então vou ficar em casa mesmo. Porque se não ir de coração, não vale. Balela. Balela. Porque todos nós temos vontade de matar pessoas também, não tem? Ou você não tem? E você não mata por quê? Por que você não mata a pessoa? Se no seu coração você tem aquela vontade de matar ela. Porque Deus falou, não matar. Mas quando é missa, não tenho vontade, então não importa, não vou, não quero ir. O que vale é o coração. O que vale é o coração é nova. O que vale é aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus mandou é o que é importante. Nosso coração muitas vezes é assim, olha, não quero fazer. Não tenho vontade nenhuma de ir à missa. Não tenho vontade nenhuma, mas eu tenho que fazer. Tenho vontade de ver pornografia. Tenho vontade, mas eu não posso fazer. Tenho uma amiga do trabalho, um amigo do trabalho que me tenta, que me fala coisas que eu quero ouvir lá no Facebook, que conversa comigo, segundo as intenções, quero conversar. Eu quero ir, mas eu não posso ir, porque Deus não deixa que eu vá. Nosso coração tem que aprender isso. Arrependimento, do que estamos falando hoje, a misericórdia de Deus, ela é condicionada ao nosso arrependimento. Ela não depende de um sentimento que nós temos. Ela depende da razão. Se nós temos razão, se aquilo que Deus manda é aquilo que deve ser feito, pronto e acabou. Então, amados irmãos e irmãs, hoje a carta aos Filipenses fala que Jesus se esvaziou-se.
nós também devemos esvaziar-nos, para que a palavra de Deus possa dominar em nosso coração. Decorar os 10 mandamentos e aprender. Se eu tenho vontade de fazer uma coisa que é contrária à vontade de Deus, a minha vontade não vale de nada. O que vale é a vontade de Deus. Então peçamos a Deus essa capacidade de colocar os 10 mandamentos em nosso coração. A capacidade de obedecer a Deus, de não sermos orgulhosos, porque Moisés fez tudo aquilo que Deus pediu. Mas por causa da arrogância de Moisés não entrou na terra prometida. A gente fala, a conduta do Senhor não é correta para justificar os nossos erros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ouvimos lá em João 6, que os discípulos falaram que Jesus tem palavras muito duras e deixaram de seguir a Jesus. Mas as palavras que ouvimos hoje são palavras para a nossa salvação, para um dia alcançarmos o reino dos céus. Senhor nosso Deus, neste domingo nós vos pedimos, tira o nosso orgulho, tira a nossa arrogância, dai-nos, Senhor, a graça de viver aquilo que o Senhor quer. Dai-nos a graça, Senhor, de amar a sua lei, de amar os 10 mandamentos, de amar a sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, as pessoas que amamos, ao nosso país, à nossa igreja. Atendei as nossas preces, atendei as nossas preocupações, dai-nos a paz e a tranquilidade. E aos irmãos que já se foram, que o Senhor possa acolhê-los no reino dos céus. Tudo isso te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.